Olá, boa noite. Vamos aqui voltar com a nossa aula, né, de técnica e posicionamento radiográfico 2, que são exercícios especiais, né? Excepcionalmente estamos aqui com a aula do professor Berredo, né? Um agradecimento a ele, né? E vamos continuar aqui com a nossa aula, né? Então a gente tem aqui os 3 pilares fundamentais da radiologia. Isso aqui eu já falei para vocês em aulas anteriores, né? Já falei também em aulas presenciais. A gente precisa, primeiro, domínio da anatomia. Segundo, entender a física. E terceiro, o posicionamento, né? Aí a gente tem aí, né, digamos, por mérito, né, a física está em primeiro lugar, a anatomia em segundo e o posicionamento em terceiro. Por que isso aí? Né? Aquela questão da aula da radioproteção que a gente entende, né? Então, durante a aula, vocês lembram que a gente conversou bastante sobre saber diferenciar estrutura, paciente, né? O que se quer, o que se pode fazer, né? Então, tudo isso aí a gente vem na base da física. E também é da base da física que a gente tem a questão do KV, do MAS, né? BMA, que isso é importantíssimo para a gente realizar o exame, tá? Depois a gente vem para a anatomia, porque a gente tem que ter o domínio, o conhecimento da anatomia. Né? Não adianta a gente ler, por exemplo, que um posicionamento, o raio central fica no maléolo lateral, se a gente não sabe o que é um maléolo lateral. Né? Não adianta a gente saber, a gente ler no livro que está escrito que o raio central tem que estar numa diáfise, se a gente não sabe o que é uma diáfise. Né? Se a radiografia tem que pegar a epífise, né, proximal e epífise distal. Né? Não adianta a gente não saber o que é uma porção medial, uma porção distal, né, um lateromedial. Então a gente tem que saber essa parte da anatomia. E por último, está escrito em posicionamento, não porque é menos importante, até porque os posicionamentos são realmente importantes, é o carro-chefe da nossa profissão, né? Mas é porque a anatomia, a posicionamento, desculpa, nada mais é do que a fusão da anatomia e da física, tá bom? Então, para a gente trabalhar isso aí, eu até gravei um comercial por CETE e eu falei isso aí, que eu cobrava muito, né, dos meus alunos, o que? Primeiro, né, é a questão do comportamento, né, do comportamento profissional. O segundo, física, depois anatomia e depois o posicionamento, né? Então, só esses 3 pontos aqui a gente poderia falar uma aula toda sobre o porquê da importância destes, né? Então, por exemplo, a física tem a questão da base, todo raio-x é feito através da física, né? Se vocês lembram, o raio-x, eu sempre falo que o raio-x começa no átomo, porque é de um átomo que sai o raio-x, e finaliza no átomo, que é o átomo do nosso corpo. Então tem várias coisas aí, anatomia, como eu falei para vocês, a gente tem que saber, não adianta, né? A gente tem que saber a anatomia. E o posicionamento é o carro-chefe do nosso curso, tá bom? Então a gente já vai chegar aqui logo no, né, de supetão, aqui com as incidências radiográficas especiais do tórax, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o posicionamento de decúbito dorsal especial, né? Esse posicionamento aqui, que a gente vai falar sobre o tórax, né? Ele está mostrando aqui, né? Geralmente é para nós vermos infiltração, nós vermos algumas estruturas diferentes que possam conter dentro do pulmão. Tá bom? Então vamos começar por esse decúbito dorsal aqui. Estrutura demonstrada: pulmões, traqueia, coração e grandes vasos. Posição do paciente: na maca ou leito, quando houver condições. Colocar o chassi na parte posterior do paciente, centralizar a linha média do filme com a do paciente e manter o topo do filme a 5 centímetros do ombro. Direcionado ao nível de T7 com angulação podálica de 5. Né? A colimação 1,80 m se possível. Colimar as áreas dos campos pulmonares. Respiração, apneia a inspiração, que é o famoso puxa a respiração e segure. Né? Esse posicionamento aí,
ele é bastante usado em paciente que não consegue ficar em pé, tá? E também paciente que está inconsciente, está em UTI, essas coisas aí, né? Então é muito utilizado também em centros cirúrgicos, em UTIs, tá? Então esse posicionamento aí, né, especificamente, ele serve para a gente quando o paciente não tiver condições de realizar o posicionamento correto, que seria em ortostático, né? Aqui ele vem dizendo aqui, ó, para vocês verem, 5 centímetros acima do ombro, né? Então vocês podem ver aqui pela imagem, aqui quando a gente pega aqui, nessa região aqui, vocês podem ver que a borda do chassi, né? A gente vai falar chassi porque é pela nomenclatura, né? Mas a gente, se for no CR, é K7, e se for no digital é IP, né? Então a gente põe aí mais ou menos aí uns 2 dedos acima do ombro para poder manter a base, tá bom? Então esse aqui é praticamente, né, um AP de tórax, tá bom? Então é isso que vai acontecer. Estruturas mais demonstradas: pequenos derrames pleurais por demonstração de níveis líquidos de espaço pleural ou gases na cavidade pleural em possível pneumotórax. Tá bom? Posição do paciente: face lateral do paciente contra a mesa, apoiada sobre um material radiotransparente, com os braços acima da cabeça. Chassi anterior ao paciente para PA ou posterior para AP. Manter o topo do chassi acima de 5 centímetros do ombro. Raio central perpendicular T7, né? Ou 18 a 20 centímetros embaixo da incisura jugular. Colimação: colimar as áreas dos campos pulmonares. Tá? Uma curiosidade aqui que eu não citei no primeiro exame, desculpa, né? O T7 aí a gente não precisa estar pegando no paciente, né? Então no outro paciente que aqui no outro também diz que é T7, tá? Então o T7 que a gente sabe, ele fica, né, naquela linha do ângulo inferior da escápula, né? Então aquela ponta da escápula que fica para fora em pessoas magras, então é só seguir aquela linha ali, tá? Que dá mais ou menos bem no meio do externo, tá bom? No corpo do externo. Então esse posicionamento aqui também é outro bem pedido, né, nas unidades hospitalares, principalmente em unidade de urgência, emergência, unidades que tem bloco, enfermaria. Por quê? Vou mostrar aqui, dar um zoom aqui na imagem para vocês verem, né? A gente vai fazer isso aqui porque o líquido vai cair para o lado, para baixo, ó. Vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui vocês conseguem ver que o líquido está todo para baixo, tá? E como é que faz isso aqui ainda? Tem um diferencial, né? Em certos locais, se vocês analisaram, eu lembro porque eu mostrei para vocês isso aí, né? No hospital que a gente foi, tinha a maca, né? Então a maca a gente utiliza para fazer isso daí porque a mesa obviamente não vai até lá, né? E precisa de uma altura considerável, então a gente usa a própria maca para fazer esse tipo de exame, tá? Então ele tem um nome aqui, a gente chama ele aqui, ó, de PA ou AP endocúbito lateral, só que o nome que vai aparecer em concurso, em literatura, é Laurel ou Miller, tá bom? Então ele tem esses 2 nomes aí, tá? Geralmente os médicos pedem Laurel, tá? E em concurso pode se chamar de Miller também, que é para confundir a cabeça da gente, né? Então a gente tem aqui, ó, Laurel ou Miller, tá? Então o paciente ele vai ficar naquela posiçãozinha, como se estivesse dormindo de lado. Vamos encostar ele com a costa lá na estativa, tá? E aí os 2 braços acima da cabeça, como se fosse um perfil, só que deitado, né? Alguns preferem dobrar os 2 joelhos, né, para ficar em coluna reta. E a gente vai encostar ele bem lá atrás, raio central alinhado no meio do externo, tá? E o chassi, né, aquela mesma regra dos 2 dedinhos acima do ombro, tá bom?